família. Estávamos sentindo saudade, Berta. Bem-vinda de volta. Eu também, Helena, que prazer estar aqui de volta ao vivo. Na semana passada, nós encerramos uma série que falou sobre o emocional, no antes, no durante e no pós-divórcio. Então, hoje eu trouxe uma das grandes causas de abalo, principalmente no momento pós-divórcio, que é a fraude na divisão dos bens. Então, o que acontece? Quando a pessoa se divorcia, além da frustração de terminar um casamento ou uma união estável, ela ainda descobre que os bens do casal não estão mais em seu nome, nem no nome do marido. Ou seja, os bens foram desviados do casamento para não serem divididos. Então, é uma dupla decepção, tanto pelo fim do casamento, quanto pelo desvio desses bens a que essa pessoa teria direito. Lembrando que os bens se comunicam, seja no regime da comunhão parcial de bens, que são aqueles bens adquiridos durante a relação, ou também no regime da comunhão universal de bens, que todos os bens adquiridos, mesmo os doados, se comunicam com a outra pessoa. Perfeito, Berta. Nós temos uma série de perguntas aqui para a gente esclarecer várias dúvidas. Se vocês que estão nos assistindo também tiverem dúvidas, não esqueçam, enviem para o nosso WhatsApp que a gente vai perguntar para a Berta e esclarecer tudo por aqui. Começando, Berta, quando essa fraude acontece, a pessoa se separou e descobriu que os bens não estão no nome da sogra, por exemplo. O que acontece? Isso é muito comum. Na verdade, a fraude acontece num número muito maior em nome dos familiares, de pessoas de confiança daquele que vai fraudar. Então, muito comum que estejam no nome da sogra, do irmão, da amante, da atual companheira. Então, o certo é que seja ajuizado um divórcio o quanto antes, para que aí sim, com auxílio do judiciário, essas doações possam ser anuladas. É um processo que demanda muito prova e que o tempo, evidentemente, anda contra esses casos de fraude no regime de bens. Então, quanto antes for ajuizado o divórcio, para que o juiz já de imediato comece a tomar as medidas para averiguar se houve fraude nas doações e na transferência dos bens, melhor e mais rápido e eficaz o resultado desse processo. Então, quer dizer que essa fraude pode ser desfeita? Pode e deve. O judiciário não pode aceitar que os bens do casamento sejam desviados fraudulentamente. Então, muitas vezes, essas doações ou até mesmo a compra feita em nome de terceiros, para que não seja dividido, partilhado com o cônjuge ou companheiro, devem ser anuladas e elas podem, inclusive, ser anuladas dentro do processo do divórcio. Não precisa nem que seja ingressado com outra ação para essa anulação acontecer. E Berta, se durante o casamento, por exemplo, eu descobri que os nossos bens estão sendo colocados no nome de uma empresa, eu tenho direito a essa empresa? É muito boa pergunta, Helena. Com as empresas existe uma questão muito particular. As empresas que são adquiridas antes do casamento, elas não são divididas no regime da comunhão parcial de bens. Então, como é que muitas vezes a fraude é feita? Eu abro uma empresa antes do casamento e todos os bens que eu comprar durante o casamento, mesmo de uso do casal, eu vou colocando em nome dessa empresa sob a alegação de que ela não seria partilhável. Então, tudo que eu compro durante a relação que deve ser dividido, eu ingresso na empresa, mesmo sendo bens do casal. O que acontece via de regra? Hoje o STJ diz que a valorização, apenas a valorização da empresa não se divide. Então, com base nessa tese dos nossos tribunais, as pessoas vêm aumentando os casos de fraude. O que eu posso provar dentro de um processo? Que, na verdade, esses bens não são daquela empresa, são bens de uso da família e que existe naquela empresa uma confusão patrimonial com a pessoa do sócio. E aí sim eu tenho ferramentas para invadir os bens dessa empresa e aí trazer de volta os bens do casamento para conseguir a partilha. E se, por exemplo, o bem que está
tá no nome da empresa, for um carro que é usado todos os dias pela esposa que está se separando. Exatamente. O carro de uso diário e comum da família é um exemplo perfeito de que houve a confusão patrimonial e que eu posso sim e devo ingressar nos bens dessa empresa para trazê-lo de volta para a divisão. Então, se eu provo que é a casa de praia, que é a casa onde eu resido, que é o carro que eu uso todos os dias para levar meus filhos ao colégio, ou seja, que existe uma completa e uma má formação dessa empresa com a mistura e com a confusão patrimonial, eu consigo trazer sim, a depender de provas, evidentemente, esses bens para que seja feita a partilha, a divisão e que ninguém saia prejudicado no divórcio. Recebemos aqui no nosso WhatsApp uma pergunta. Considerando o tempo dos processos que não são rápidos, tem algo que possa ser feito para um resultado imediato ou ao menos para garantir uma divisão futura, Berta? Existe. Esses processos em que existem fraudes na divisão dos bens nunca são processos rápidos. Por quê? Porque são ações que demandam muitas provas e muitas vezes provas difíceis de serem feitas, né? Eu preciso que o juiz quebre o sigilo bancário das pessoas para provar que aquela pessoa que adquiriu aquele bem não teria condições financeiras de adquirir. Muitas vezes essas contas são de muitos anos atrás. As instituições já estão até fechadas, então eu dependo também da resposta dos ofícios, ou seja, eu dependo de prova de terceiros. Então não são ações fáceis nem rápidas, mas existem vários instrumentos, como eu posso pedir, por exemplo, que seja averbada na matrícula do imóvel a existência dessa ação discutindo sobre aquele determinado bem. Com isso, eu consigo informar a terceiros que queiram comprar aquele imóvel, que existe um risco na compra daquele imóvel e ele não vai poder futuramente alegar que não conhecia e a existência de boa-fé. Ele já adquiriu aquele bem ciente de que havia uma disputa judicial falando justamente, discutindo sobre a propriedade daquele imóvel. Então, existem várias medidas liminares que nós chamamos, que são medidas que têm que ser mais rápidas para trancar ou para segurar que lá no futuro, que daqui a um tempo, se essa ação vir a demorar, esse bem vai ser devidamente partilhado. Berta, a gente conversa bastante aqui que comunicação, informação, termos esse espaço é muito importante para evitar problemas no futuro, né? Então, nessa questão, assim, tem algo que dá para ser feito durante o casamento, para que no futuro não venha se tornar um problema, de fato, essa situação? Sem dúvida, eu sempre digo que conhecimento é a forma mais segura de se ter um casamento, de levar os bens, de como vai ser administrado esses bens, se na eventualidade da morte ou mesmo do divórcio, como é que vão ficar esses bens. Lembrando que a titularidade desses bens normalmente são públicas, então eu consigo saber em nome de quem está, é importante conversar, é importante decidir se vai ficar no nome de quem vai administrar, que ambos participem da administração familiar, que existam conversas sobre a administração familiar. Muitas vezes chegam aos escritórios de família pessoas que não tinham a menor ideia sobre a administração dos bens, sobre como o patrimônio era guardado, sobre como o patrimônio era conduzido. Então isso dificulta muito o momento da prova na hora do divórcio. Então eu sempre aconselho que ninguém fique totalmente afastado da administração e que não conheça como é que é a condução dos bens da família, porque isso pode vir a prejudicar um divórcio lá na frente, inclusive dar palco justamente para esses desvios. E Berta, pela tua experiência em escritório, assim, tu acha que esses divórcios são mais difíceis que outros? Sem sombra de dúvida. E o que acontece muitas vezes? A fraude precisa de muita prova, existe muito litígio, no meio estão envolvidos os filhos e vira uma bola de neve enorme. Então, por isso eu aconselho a ingressar em juízo o quanto antes e que isso seja conversado com advogados especialistas, se certifiquem se essas medidas que lá na frente vão garantir a divisão dos bens estão sendo tomadas. Por isso, sempre a conversa é o melhor jeito de se resolver um divórcio da forma menos penosa possível. Então, eu sempre aconselho que seja buscado alguém especialista na área. E para quem então está nos assistindo nesse momento, está passando por uma situação assim semelhante,
procure um profissional. Procure um especialista e se certifiquem que as medidas de urgência, principalmente, estão sendo tomadas, que o processo está sendo bem conduzido. Perguntem sobre o processo, conheçam o processo de vocês. É muito importante, que nem nós falamos na série passada, que exista muito controle emocional. É difícil conviver com um processo assim, especialmente de alto litígio, mas é importante para que a justiça seja feita e principalmente para que o advogado tenha condições e tenha o apoio da pessoa que está vivendo isso, principalmente no que diz respeito à produção de provas. Perfeito, Berta. Amamos te ter por aqui nessa terça-feira, no estúdio, ao vivo com a gente. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Quero lembrar que quem tiver dúvidas, sugestões, né, Berta, pode enviar para o Mosaico, diretamente para o teu Instagram. Lembra a gente como é o teu arroba mesmo? O meu arroba é Berta Vepo. Podem mandar dúvidas, podem mandar suas histórias, podem mandar mensagens que eu vou responder a todos e espero estar aqui mais uma vez na semana que vem. Te esperamos, terça que vem.